Vamos a um texto da palavra, irmãos, na verdade dois. A primeira referência é no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Enquanto você procura o texto bíblico, eu quero deixar aqui mais um aviso. Neste próximo domingo, a partir das 17h30, nós teremos aqui no Templo Sede um café de integração para todos aqueles que se batizaram esse ano e aqueles que vieram de outras igrejas e foram recebidos como membros aqui na AD Blue Sede. Então, a gente pede que você que se batizou esse ano, você que se tornou membro aqui da AD Blue Sede vindo de outra igreja, você deve participar, domingo, dia 30, às 17h30 aqui na sede. A única coisa que a gente pede é que você confirme a sua presença para que a equipe possa preparar melhor ali toda a questão do café, a logística desse café. Você pode confirmar a sua presença no telefone do pastor Aguiar, tá bom? Depois no final a gente coloca aí na tela o telefone dele, para quem não tem, para você então estar confirmando a sua presença. É muito importante que você participe deste café de integração nesse próximo domingo. Lucas capítulo 22, vá até o verso de número 49. O Senhor avivou no meu coração esta palavra neste dia e eu quero compartilhar com a igreja. Lucas capítulo 22, verso 49, diz assim: os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Verso 50, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Vá até o Evangelho de João, por favor. O Evangelho de João, no capítulo de número 18. O Evangelho é o de João, capítulo de número 18. Leremos a partir do verso 10. João, capítulo 18, a partir do verso de número 10. Diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Diga amém por esta palavra. Queridos, o Senhor avivou no meu coração estes dois textos que, embora estejam em dois evangelhos distintos, vem trazer para nós um acontecimento, um fato que se sucedeu, que aconteceu às vésperas da crucificação de Jesus. Os irmãos sabem muito bem que o cenário pré-calvário, o cenário que antecedeu a crucificação de Jesus, foi marcado, foi pautado por inúmeros acontecimentos, desde o momento em que Jesus, na noite de quinta-feira, entrega a ceia aos seus discípulos e sai para o jardim do Getsêmani, a fim de orar com eles. A Bíblia vai nos apresentar uma série de acontecimentos que vem trazendo e vem carregado de lições específicas para a nossa alma, para a nossa vida, para que possamos crescer, aprender e ter a nossa alma, a nossa vida edificada por cada detalhe da vida de Jesus e principalmente dentro desse contexto pré-calvário. Aqui, nesse momento, Jesus já havia entregue a ceia aos discípulos. Aqui, Jesus já havia ido ao jardim do Getsêmani. Aqui, Jesus já havia recebido a visitação de um anjo, segundo Lucas, que diz a Bíblia, no momento de
agonia, no momento de batalha espiritual, Jesus vai suar gotas de sangue em um fenômeno raríssimo que a medicina chama de hematidrose. É quando o corpo do ser humano é levado a um nível de estresse tão alto, tão intenso, fisicamente e psicologicamente, em que os vasos sanguíneos desta pessoa se dilatam a ponto de o sangue sair do corpo, e o caminho, o canal que encontra para sair são os poros. Jesus então está no Getsêmani suando gotas de sangue em uma intensa batalha espiritual. Veja que aqueles discípulos que Jesus convida para a oração estão dormindo, perderam a oportunidade de batalhar com Jesus na oração, porque quando Jesus os convida a orar, Jesus não diz assim: ficai aqui e orai por mim. Jesus diz: ficai aqui e orai comigo. Então Jesus convida os discípulos a orar, mas dominados pelo sono, adormecem e não veem e não percebem aquilo que Lucas escreve, como por exemplo, a agonia de Jesus suando gotas de sangue, como por exemplo, a visitação de um anjo, sendo Lucas o único a relatar essa informação de que um anjo veio do céu e o confortava. A palavra conforto aqui que Lucas usa no grego é enisquo, que quer dizer aumento de força. É basicamente isso que Jesus estava recebendo no jardim, tendo as suas forças aumentadas, tendo a sua força renovada para suportar, para ir até o final e garantir-nos a maior de todas as vitórias da eternidade, a vitória na cruz, a vitória sobre os demônios, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre a morte. Então é nesse cenário em que Jesus está passando por tudo isso. E agora, no capítulo 22 de Lucas, no capítulo 18 de João, nós vamos encontrar um acontecimento, um fato muito marcante. É no momento em que Jesus vai sair do jardim, é no momento em que Jesus vai deixar a oração, em que um tumulto, um alvoroço vai acontecer, porque enquanto Jesus sai do jardim, a Bíblia diz que Judas vai entrar no jardim. Jesus vai sair da oração e Judas vai chegar da traição. Aqui cabe para nós uma lição muito importante. Enquanto Judas traía, Jesus orava. Enquanto Judas fazia o que era errado, Jesus estava na presença do Pai. O que isso nos revela? Revela-nos que, independente da ação de Judas, a nossa função é estar na presença de Deus. Enquanto Judas trai, Jesus ora. Enquanto Judas mancomuna o mal, Jesus está na presença de Deus. Aprenda uma lição esta noite para a sua vida. Independente das ações de Judas, você continua no jardim sentindo a presença de Deus. Independente do que Judas faz, independente do que Judas fala, independente das ações de Judas, você tem um compromisso com o céu, de permanecer na presença de Deus. Você pode dizer amém por esta palavra? A Bíblia então nos diz que é nesse momento, irmãos, que Judas vai entrar com toda a turba para prender Jesus, que um tumulto vai acontecer naquela noite, e diz o texto, na análise e na visão recebida por inúmeros relatos de Lucas, Lucas vai dizer que é nesse momento que alguém vai perguntar a Jesus: mestre, estes que estão vindo te prender, estes que estão vindo te manietar, estes que estão vindo contra nós, feriremos estes a espada? Veja que alguém até pergunta: qual deve ser a nossa ação, Jesus, diante deste levante que está vindo contra nós?
diante destas pessoas que estão vindo para nos prender, há até uma intenção boa de perguntar o qual deve ser a ação que devemos tomar. Porém, Lucas vai nos escrever que há uma pergunta, porém não há tempo para uma resposta, porque a Bíblia diz que logo após a pergunta se deveriam entrar em combate, se deveriam usar a espada, um discípulo pega a sua espada e vai ferir um dos servos do sumo sacerdote, e Lucas diz que esse discípulo cortou-lhe a orelha direita. Aqui, queridos, nós encontramos algo que podemos aplicar à nossa vida. O que, pastor? Pedro é o personagem que vai usar a sua espada para ferir. Lucas, ele não dá o nome de Pedro e nem o nome daquele que foi agredido. Por quê? Porque João é o único que vai fazer esta menção. Nós entendemos que João é o único que faz essa menção, porque se Lucas tivesse citado quem foi o agressor, Pedro poderia ter sofrido algumas sanções contra a sua vida e poderia até ter sido preso. Porém, João, que é o último evangelho a ser escrito, e muito provavelmente depois da morte de Pedro, então João não tem dificuldade nenhuma de dizer quem foi que usou a espada e quem foi que foi ali agredido, quem foi golpeado com aquela espada. Então nós sabemos, pela perspectiva de João, que Pedro vai usar a sua espada. Só que veja o que a Bíblia está nos dizendo. Há uma pergunta: Senhor, feriremos a espada, entraremos em combate, porém há uma ação antes de uma resposta. Aqui, queridos, eu encontro uma lição muito importante que você deve levar para a sua vida. Tão importante quanto perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida, tão importante é aguardar a resposta que Ele vai te dar. Tão importante quanto você perguntar: Deus, o que o Senhor deseja para a minha alma? O que o Senhor deseja para o meu coração? O que o Senhor tem para a minha vida profissional? O que o Senhor tem para a minha vida sentimental? O que o Senhor tem para a minha vida financeira? É bom perguntar, é importante pedir a Deus qual é a direção que você deve tomar, mas não haja como Pedro, que antes de ouvir a resposta, decidiu agir por conta própria. Pastor, o que a Bíblia está nos ensinando esta noite? Que tão importante quanto perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida, também importante é aguardar o que Deus vai dizer para você, porque pela Bíblia nós entendemos que Deus sempre terá uma resposta. Deus sempre terá uma resposta. Ou Deus vai dizer a você sim, ou Deus vai dizer a você não, ou Deus vai dizer a você: aguarda, espera o tempo, porque eu ainda estou trabalhando em teu favor. O fato é que Deus sempre terá uma resposta. Deus não vai deixar a sua alma na dúvida, diante de qualquer questionamento dela. Deus não vai deixar a sua alma, o seu coração, sem um direcionamento, sem um caminho a seguir. Entenda esta noite, tão importante quanto pedir a vontade de Deus para algo da sua vida, importante é também aguardar a resposta que Ele vai te dar, porque eu venho essa noite liberar essa palavra sobre a sua vida, para você que está aguardando uma resposta, um direcionamento, uma condução da parte de Deus. Aguarda a resposta, porque o céu vai liberar sobre a sua vida uma resposta. Pedro é aquele, pastor Samuel, que vai agir sem aguardar a resposta.
Porque se ele aguarda a resposta de Jesus, qual é a resposta de Jesus? Não. Feriremos a espada? Aguarda a resposta. Qual é a resposta? Não. Porque logo na sequência que Pedro golpeia Malco, Jesus já diz: põe a espada na bainha. Porque você está lutando uma guerra espiritual com armas físicas. E você precisa entender essa noite que existem guerras, existem batalhas em que você precisa estar atento com quais armas você vai lutar. Obviamente, existem situações no mundo físico que as guerras, as batalhas pedem que você venha agir de forma natural, de forma física, mas existem guerras no mundo espiritual que armas físicas, humanas e carnais não resolverão. Então aprenda esta noite uma lição: cuidado com as precipitações. Porque Pedro agiu de forma precipitada e vai criar uma batalha desnecessária, porque esse é o resultado, irmãos, quando nós agimos de forma precipitada. Entramos em guerras que não deveríamos entrar, entramos em batalhas que não deveríamos entrar, puxamos lutas com a nossa própria mão que não deveríamos fazer, porque agimos de forma precipitada. Esse é Pedro. Eu lembro-me de uma outra ocasião em que ele agiu de forma precipitada e criou uma situação um tanto quanto complexa para Jesus, quando a Bíblia diz que chegaram cobradores de impostos e perguntaram a Pedro: Pedro, o teu mestre paga o imposto das 2 dracmas ou não paga? Ele não pergunta, ele não vai se informar, ele apenas responde: paga. Mas nunca viu Jesus pagar, nunca viu Jesus acionar a bolsa das moedas e dizer: paga o imposto das 2 dracmas, imposto este que foi instituído no livro de Êxodo por Moisés, onde homens de 20 anos para cima deveriam recolher esse imposto, e esse imposto era para o templo, para as coisas de Deus, para a casa de Deus. Jesus estava isento desse imposto, irmãos, porque se as coisas eram para Deus, se o imposto era para as coisas de Deus, o Filho de Deus não teria necessidade de pagar. E há alguns teólogos que também usam a prerrogativa da vitória de Davi sobre o gigante Golias, quando o rei diz que aquele que vencer o gigante, a família seria isenta dos impostos em Israel, e Jesus é da linhagem de Davi, então por consequência Jesus não precisaria pagar. Aí vem o Pedro e fala: ele paga. Nunca viu Jesus pagar, nunca viu Jesus acionar esse imposto, pagar esse imposto, mas com uma ação precipitada, coloca Jesus numa situação difícil. Aí Jesus diz: Pedro, vem cá, vamos resolver essa situação. Vai ao mar, pega um anzol, lança o anzol, pega um peixe, abre a boca, pega uma moeda que vai estar na boca do peixe e paga por mim e por ti. E diz a Bíblia que Jesus fez isso para não escandalizar. Então veja que Pedro, pelo seu impulso, pelas suas precipitações, muitas vezes agiu de forma desenfreada e causou problemas desnecessários, entrou em batalhas desnecessárias. Pastor, o que você veio pregar aqui essa noite no culto de ensino na terça da palavra, tão importante quanto pedir e perguntar qual é a vontade de Deus. Aguarde a direção de Deus para a sua vida, para que você não entre em batalhas desnecessárias. Pedro vai entrar numa batalha desnecessária, porque agiu sem pensar, porque não aguardou a resposta. Porém, João, que é o personagem que estava no momento, Lucas não estava no jardim nesse momento, Lucas não estava nesse contexto, mas João estava, e por estar, João sabe quem deu o golpe, João sabe quem foi golpeado, e quando escreve o seu evangelho, ele não omite nada. Ele diz: foi o Pedro que deu a espadada, e foi o Malco que recebeu o golpe. Agora eu quero que você veja, em João capítulo 18, no verso 10,
João diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia. Irmãos, veja aqui, quem vai golpear, quem vai ferir, só feriu, porque estava portando uma espada. Veja que João é específico, ele diz, uma espada que trazia. O que Pedro está levando com ele para o jardim da oração é um instrumento que fere. O que Pedro está levando com ele para o jardim da oração é um instrumento que machuca. O que Pedro está levando com ele enquanto acompanha Jesus é um instrumento para causar dor. A espada que trazia. Pedro só usou a espada porque estava de posse dela. Pastor, o que isso revela às nossas vidas esta noite? Nós, como discípulos de Jesus, em todos os momentos, estaremos carregando alguma coisa. Agora, a pergunta que eu faço à nossa alma, ao nosso coração, porque enquanto prego para mim também essa noite, o que eu carrego como discípulo de Jesus? Fere, mata ou traz vida? O que eu carrego enquanto seguidor de Jesus é instrumento para ferir ou é instrumento para gerar vida? Veja que nós estamos falando de um discípulo que anda com Jesus, se alimenta onde Jesus se alimenta, dorme no mesmo acampamento, no mesmo local, na mesma casa que Jesus, mas o que ele carrega consigo é um instrumento para ferir. Veja que o desejo de Deus é que nós venhamos a carregar conosco, na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, nas nossas palavras, no nosso dia a dia, o que você precisa carregar com você, precisa gerar vida, precisa gerar transformação, precisa gerar renovo, precisa causar grandes prejuízos para o inferno. Se for para carregar algo, faça como Moisés, carregue um cajado que vai abrir as portas que estão fechadas. Se for para carregar algo, faça como Paulo, ande com os seus lenços que posteriormente seriam usados para curar os enfermos. Carregue com você, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, palavras de vida, palavras de renovação, palavras de avivamento, palavras de conforto, palavras de consolo. Por quê, pastor? Porque existem muitas pessoas que andam com Jesus, estão perto de Jesus, mas o que carregam machuca, o que carregam fere, o que carregam mata sonho, mata projeto, mata objetivo daqueles que estão ao seu lado. Deus te chamou para andar com Ele e carregar o que Ele carregou. O que? Amor, compaixão, mansidão, bondade, benignidade. Quem pode adorar a Ele esta noite por esta palavra? Pergunte para quem está perto de você, o que você tem carregado, irmão? Pergunta aí. Pedro carrega uma espada. Pedro carrega um instrumento para ferir. Pedro carrega um instrumento que vai causar dor. Nós, como cristãos, temos que carregar instrumentos para gerar vida. Só que, ao olhar para o texto, nós vemos um Pedro um tanto quanto desconexo com o que está acontecendo. Por quê, pastor? Porque olha a cena, irmãos. Olha a cena. Jesus se entregando. Você não vê Jesus lutando. Você não vê Jesus questionando a prisão. Você não vê
Jesus tentando dissuadir aqueles que vieram prender, dizendo: não é comigo, vem outro dia, eu estava orando, não cometi crime algum. Você não vê isso em Jesus. Pelo contrário, você vê Jesus dando um beijo em Judas, o chamando de amigo. Você vê Jesus perguntando àqueles: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus eu sou. Jesus não se esconde, Jesus não se omite, Jesus não tenta fugir da sua responsabilidade. E isso aqui é muito interessante, porque quando eles entram no jardim, João vai dizer que Jesus se adianta. Eles entram no jardim e João vai dizer, carregando 3 coisas: lanterna, tocha e arma. Por que arma? Porque sabiam que no grupo de Jesus alguém andava com uma espada, e de fato um deles constatou na prática a veracidade desse fato. Tocha e lanterna, por algumas razões. O Getsemane é escuro, não há iluminação pública nesse momento da história. Então eles entram com tochas para iluminar o caminho, e lanterna, diz João, com qual objetivo? Se Jesus está no jardim, vai ser difícil encontrar, então a gente vai pegar uma lanterna para ter que procurar. Mas aqueles que entram no jardim achando que teriam que procurar, encontram um Jesus aparecendo e dizendo: eu estou aqui, a quem buscais? A Jesus, eu sou. E quando ele diz eu sou, não fica um de pé, cai todo mundo no chão. E eu entendo que ele diz eu sou, repetindo o que disse para Moisés em Êxodo 3, quando ele diz: quando eu chegar no Egito, aleluia, e Faraó vai perguntar qual o teu nome, e o que eu digo? Diga para Faraó que o eu sou está te enviando. Jesus diz eu sou. Jesus não se esconde. E isso aqui é um contexto claro com o jardim do Éden e a figura de Adão. Por quê? Porque Jesus é o último Adão. Então veja que o cenário é parecido. Adão em um jardim se escondeu porque pecou. Jesus em um jardim se permitiu ser achado para salvar os que pecaram. Então veja a diferença. Jesus se apresenta, Jesus está se entregando, Jesus está totalmente entregue ao propósito, mas do lado dele tem um Pedro com uma espada na mão, lutando, guerreando, batalhando, tentando impedir. Pastor, o que isso revela para nós essa noite? É perfeitamente possível andar com Jesus, estar com Jesus, viver com Jesus e não se parecer com Jesus. Há pessoas que congregam, que vêm ao culto, frequenta a igreja, diz que é crente, que é cristão, que é evangélico, mas na prática as suas atitudes são totalmente opostas ao que Jesus faria. Na empresa, adultera relatório para ganhar comissão. Na faculdade, cria métodos e subterfúgios para se sair melhor numa prova que nem estudou. Anda com Jesus, congrega numa igreja onde Jesus é adorado e vive e está presente, mas não se parece com Jesus. Esse é o cenário que nós estamos vendo aqui. No mesmo contexto, Jesus se entregando. No mesmo contexto, Pedro lutando. Pastor, qual é a palavra de Deus para a minha vida essa noite? Lute para se parecer com Jesus. Lute para viver uma vida que seja digna do céu. Lute para viver uma vida que glorifique, que exalte e que bendiga o nome do Senhor. Lute sim para viver uma vida que alegra o coração de Deus, mas não lute para impedir os propósitos de Deus para a sua própria vida
e para aqueles que estão perto de você. Porque veja o que a Bíblia está nos ensinando essa noite. É perfeitamente possível estar perto dele e não agir como ele. Pastor, por que é que Pedro agiu de forma oposta à forma que Jesus estava agindo? É simples. Olhe para o contexto. Enquanto Jesus orava, Pedro dormia. Enquanto Jesus falava o que ia acontecer, o pastor será ferido, as ovelhas se dispersarão. Pedro vai se vangloriar. Todos podem te abandonar. Eu vou contigo até o fim. Eu vou contigo até o fim. Aí Jesus precisa trazer Pedro para a realidade. Vem cá, Pedro. E diz a Bíblia que Jesus vai o chamar pelo seu nome, e por 2 vezes: Simão, Simão. O diabo tem solicitado a tua alma, ele quer peneirar a tua alma. Mas deixa eu dizer uma coisa: antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Irmão, diante de uma palavra dessa, era para o cidadão ligar o alerta e dizer: vou ficar ligado, porque o mestre está me dizendo que há indícios de tudo para que eu venha falhar. Mas aí Pedro o que faz? Na hora da oração, na hora para se revestir, na hora para estar alinhado com os projetos do céu, dorme. E aí é interessante que Jesus, quando vai despertar quem dorme, só desperta e repreende a Pedro. Mas quem dormiu? Os outros. Tiago também dormiu, João também dormiu. Mas Jesus vem e diz assim: Pedro, acorda, nem uma hora pudesses vigiar comigo. Aí você diz: pastor, mas Jesus foi injusto. Claro que não. Não, pastor, mas todo mundo dormiu, a repreensão foi só para Pedro. Por quê? Porque foi o Pedro que disse que ia com Jesus até o final. Foi o Pedro que bateu no peito e disse: todo mundo te abandona, mas eu não. Então veja que Jesus diz: Pedro, nem uma hora pudesses vigiar comigo. Essa informação é muito importante, porque lá na frente, na casa do sumo sacerdote, enquanto Jesus está sendo interrogado pelos sumos sacerdotes, Pedro está no pátio, e diz a Bíblia que por 3 vezes alguém vem e diz: você é um dos tais, você é um deles, você fala como eles, você se veste como eles, você é um deles. E Pedro nega, nega e nega. Aí diz a Bíblia: e tendo passado 1 hora, cantou o galo. Quanto tempo dormiu? 1 hora. Quanto tempo negou? 1 hora. Por quê, pastor? Porque o tempo que você negligencia com Deus dá legalidade para o diabo te pegar lá na frente. Então, o que Deus fala conosco essa noite: não desperdice oportunidades para estar na presença do Senhor. Não desperdice oportunidades para estar com seu joelho dobrado, a sua Bíblia aberta, assentado nos bancos desta igreja, ouvindo a palavra dele, se revestindo de poder, porque você não sabe quando o diabo aparecerá para te tentar. A Bíblia diz que Pedro age por impulso, entra numa batalha desnecessária, numa guerra desnecessária. Porém, irmãos, nós temos outros 2 personagens nesse texto. Um é Pedro, o outro é Malco, e o terceiro é Jesus. Pastor, quem é Malco? Malco, a Bíblia diz, servo do sumo sacerdote. Pastor, qual outra referência na Bíblia sobre esse homem? Não há. É a única vez que Malco aparece no texto bíblico. E apareceu por quê? Porque foi golpeado. E apareceu por quê? Porque foi ferido. Mas apareceu por quê também? Porque foi curado. Então veja que a Bíblia está nos dando uma outra lição importante.
Se Malco não fosse ferido, nunca teria sido citado por João. Só que isso não é o mais lindo e importante. Se Malco não fosse ferido, nunca teria sido tocado por Jesus. Se Malco não fosse ferido, nunca teria sido citado por João. Se Pedro não usa a espada, aqueles que vieram prender Jesus, jamais saberíamos os seus nomes, como de fato não sabemos os demais. Mas Malco é citado, porque foi ferido. Mas isso não é o mais lindo. Malco é também citado, porque foi tocado por Jesus. Agora, você precisa entender uma coisa. Existem feridas que têm propósitos. Essa ferida de Malco teve um propósito. Qual? Ser tocado por Jesus, para que pudéssemos entender algumas lições sobre isso. Então veja, que aquilo que causou dor, no final, foi benéfico para Malco, porque ele foi tocado por Jesus. Muitas pessoas foram tocadas por Jesus ao longo da Bíblia, mas muitas pessoas provavelmente tiveram acesso, ouviram falar, mas não tiveram a oportunidade de ser tocada. Alguns até receberam curas distantes por causa de uma palavra, mas não receberam um toque. Esse homem aqui, por causa de uma ferida, está tendo um privilégio, aleluia, ser tocado por Jesus. Então veja que a Bíblia está nos dando uma lição valiosa. Qual, pastor? Aquilo que você pensou que era para sua morte, na verdade foi o caminho que te trouxe para perto de Jesus. Aquilo que você pensou que veio para te trazer traumas, dores, aquelas feridas, aquelas angústias, na verdade foi o caminho que te trouxe para a presença de Jesus, e por ele aqui você foi tocado. Eu sei que eu estou pregando para pessoas essa noite que nasceram em um contexto cristão, evangélico, nasceram em um lar que crê na palavra, mas eu também sei que eu estou pregando para pessoas aqui essa noite, que o que te trouxe à igreja foi uma ferida. O que te trouxe à igreja foi uma dor. O que te trouxe à igreja foi uma crise. O que te trouxe à igreja foi um golpe que você levou na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida física, em uma sociedade que você tinha e que você perdeu muito dinheiro, e então você entendeu: eu preciso de uma resposta, de um caminho. Então veja que existem feridas na nossa vida que têm propósito. Aquilo que você pensou que era para a sua morte, na verdade não era, foi um caminho que trouxe você até a presença de Deus, para ser tocado por Ele, para ser abençoado por Ele. Então aprenda essa noite com esse personagem que não aparece em mais nenhuma outra página da Bíblia, apenas aqui. Feridas têm propósitos. Pastor, quem é Malco? Malco é o servo do sumo sacerdote. Para você entender, irmãos, Malco, ele tinha que cumprir alguns requisitos, segundo a lei de Moisés, para exercer a função que ele estava desempenhando e para almejar função maior, como um sacerdote ou um sumo sacerdote. E quais eram estes requisitos, pastor? Pela Bíblia. Primeiro, ele deveria ser, segundo Números capítulo 3, da tribo de Levi. Se ele estava oficiando no templo, com certeza esse requisito ele tinha.
Segundo, deveria ser perfeito, segundo Levítico 21, perfeito fisicamente. Não poderia haver algum tipo de defeito no seu corpo físico. E terceiro, para alcançar, para almejar, para ter a unção sacerdotal no dia do cerimonial, a Bíblia vai dizer que um animal será imolado, e o sangue desse animal deveria passar por 3 partes do corpo desse homem que seria consagrado a sacerdote. Primeiro, polegar do pé direito. Segundo, polegar da mão direita. E terceiro, orelha direita. Então veja que quando Pedro dá o golpe, e Lucas e João vão entrar nesse acordo, dizendo que o golpe foi na orelha direita, 2 desses requisitos para Malco continuar servindo a sua função e almejar algo maior, caíram por terra. Primeiro, tribo de Levi, isso ok. Segundo, corpo perfeito, nenhuma falha física. Ainda que a orelha não tivesse sido cortada ou decepada, haveria uma cicatriz. Então Malco não poderia continuar. Mas o Evangelho de João, na palavra que diz cortou, a expressão ali é decepar. Nós não podemos aqui afirmar se a orelha caiu, ficou pendurada, mas o fato é que foi um corte muito profundo. Agora veja, por causa de um golpe de um discípulo de Jesus, o futuro desse homem estava comprometido. Pastor, qual é a palavra de Deus para a minha vida esta noite, dentro desse contexto? Existem situações que surgem na nossa vida, no nosso dia a dia, que a intenção do diabo é fazer com que aquilo que aconteceu comprometa o teu futuro, faça você ter dúvidas do amanhã, das promessas, do que Deus tem para a sua vida, do que Deus já falou a seu respeito. Então veja que existem golpes, situações, feridas, que vêm para tentar comprometer o teu futuro. Mas sabe por que não comprometeu? Porque Jesus está presente na sua vida. Não comprometeu, porque Jesus está presente na sua vida. Aquilo que você pensava que era para obstruir, acabar, destruir com o que Ele tinha para você, aquela dor, aquele trauma que veio sem você esperar, sem você imaginar, aquilo que você pensava que ia comprometer o seu futuro, na verdade não comprometeu, porque você está na presença de Jesus, e quem está na presença de Jesus não ficará com feridas abertas. Quem está na presença de Jesus, os golpes que a vida te dá não vai comprometer aquilo que Deus já falou a seu respeito. Quem pode levantar a mão e receber esta palavra esta noite? Pastor, o primeiro personagem do texto, Pedro. O segundo personagem do texto, Malco. E o terceiro personagem do texto, Jesus. E aqui eu encerro. Pedro usa a espada, Malco vai ser ferido e Jesus vai curar. Vai curar. Agora entenda uma coisa. Quem Jesus vai curar? Malco. Quem é Malco? Servo do sumo sacerdote. Faz parte de que grupo? Oposição a Jesus. Que grupo? Oposição a Jesus. Que grupo? Inimigos de Jesus. Que grupo? Aqueles que não aceitam a messianidade de Jesus. Quem Jesus vai curar? Um inimigo. Em que momento ele vai curar, pastor? No momento da sua prisão. Em que momento Jesus vai curar, pastor? No momento da sua prisão.
prisão. Se fosse qualquer outra pessoa, jamais agiria com bondade com um adversário, e adversário esse que veio no mesmo instante para lhe prender. Mas sabe o que é mais lindo? O momento de Jesus é complicado e negativo, mas Jesus nos ensina uma lição essa noite. O seu momento ruim, complicado, negativo, difícil, não pode comprometer o teu propósito de vida. O momento é ruim, pastor. Ele está sendo preso, ele vai para a cruz, vai doer, vai ser agredido, vai sangrar, vai sofrer. Mas enquanto eu cumpro o meu propósito de vida, ainda que o meu momento não seja favorável, o momento não muda quem eu sou em Deus. O momento não muda o que Deus tem para a minha vida. O momento não muda as promessas que Ele já fez há muito tempo sobre a minha casa e sobre a minha família. Aprenda com Jesus esta noite. O momento em que Ele estava vivendo era difícil, Ele está indo preso, mas antes de ir cumprir o seu propósito, Ele vai curar. Antes de começar toda a sua via dolorosa, Ele vai curar. E sabe o que é mais lindo? Este é o último milagre de Jesus antes da cruz. Se você considerar a salvação do ladrão da cruz como um milagre, então esse não foi o último, mas de ordem física, o último milagre. E o último milagre vai ser em quem? Um inimigo. O último milagre vai ser em quem? Em um adversário. O último milagre vai ser em quem? Num opositor. Por quê? Porque o momento ruim não muda o propósito da vida. Levanta uma das suas mãos, porque eu profetizo sobre a sua vida nesta noite, na terça da palavra. Eu não sei em que momento você está, em que momento você vive, em que situação você se encontra, mas esse momento ruim não altera em nada o que Deus já falou a seu respeito. Esse momento de dor não muda em nada o que vai acontecer na sua vida, se você continuar no propósito daquilo que Deus já falou a seu respeito. O momento pode ser de lágrima, o momento pode ser de dor, o momento pode ser de frustração, o momento pode ser até de angústia, mas o propósito de Deus na sua vida é maior. Se você crê, pega esta palavra, porque é de Deus sobre a tua vida esta noite. Diga para quem está do seu lado: o momento não vai comprometer o que Deus vai fazer na sua vida. Eu encerro, eu concluo, não vou mais além. Fica de pé onde você está, por favor. Pastor, Jesus curou Malco? Sim. Curou. Mas a ferida foi aberta por quem? Pedro. Então, em linhas gerais, quem cria um problema deveria resolvê-lo ou solucioná-lo. Mas Jesus está nos ensinando uma outra lição. Qual? Ele está no cumprimento do seu propósito. Ele está seguindo o que o Pai estabeleceu sobre ele. E sabe o que ele nos ensina aqui? Quem está cumprindo o seu propósito tem um poder. Qual, pastor? Curar até as feridas que não foi você que abriu. Agora você entende por que tanta gente chega perto de você e diz assim: me dá uma palavra, me dá um conselho, ora por mim, minha situação é essa, meu problema é esse. Você diz: mas espera aí, calma, não fui eu que criei esse problema, não fui eu que abri essa ferida, não fui eu que causei essa dor. Verdade, não foi você que fez a ferida, mas o remédio para curar Jesus já colocou na palma da tua mão. O remédio para curar Ele já estabeleceu sobre a sua vida. Você é discípulo?
Se você é discípulo, você tem um poder, você tem uma autoridade, curar feridas que não foi você que abriu. Existem pessoas que estão do seu lado, que eu jamais vou poder conversar, porque não fazem parte do meu círculo de amigos, e nem das pessoas que eu tenho acesso no dia a dia, mas para as feridas abertas na alma daquelas pessoas, Deus colocou você perto delas, Deus colocou você perto delas. Seja o remédio para curar as feridas daquelas pessoas, através do poder de Jesus. Quem recebe esta palavra esta noite? Nós vamos orar. Nós temos 10 minutos para falar com o céu, e eu quero seguir rigorosamente o protocolo. Você pode dobrar o seu joelho e por alguns minutos falar com Deus, e depois encerraremos adorando, exaltando e bendizendo o nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, ore, meu irmão. Ore, 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 ore. Ore para que você tenha discernimento diante dos embates da vida. Qual é a direção que Deus vai te dar? Qual é a direção que Deus vai te mostrar? Ore para que as precipitações não façam parte do seu dia a dia. Ore para que você não compre de forma precipitada, não venda de forma precipitada, não venha a entrar em negócios de forma precipitada. Ore, ore para que Deus te dê discernimento, ore para que Deus te dê uma luz, te mostre o caminho. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ore para que você tenha no seu coração, nas suas mãos, instrumentos não para ferir, mas instrumentos para gerar vida, instrumentos para salvar, instrumentos para libertar. Você é um agente de transformação na vida de pessoas que estão perto de você. Oh, aleluia. Ore, 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 para que os golpes que a vida dá, para que as feridas que a vida abre em nós, no nosso dia a dia, não comprometam o futuro que Deus tem para nós, não comprometa aquilo que Deus já tem falado ao nosso respeito. Ore, ore para que você viva como Jesus viveu, curando feridas que não foi você que abriu, mas entendendo que você tem poder e autoridade para curar essas feridas. Ore, meu irmão, para que você entenda que o seu momento difícil não pode comprometer a essência que está no teu coração, o amor, a unção, o poder que está na sua vida e na sua alma. Ore. Orabara calabachara bacalamassuri andarabahas. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, ouça, Senhor, o clamor da tua igreja, ouça a oração dos teus filhos, mediante esta palavra que o Senhor falou conosco esta noite. Aleluia, 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 aleluia. Você que está nos acompanhando na internet, essa palavra é para o seu coração. Feridas têm propósitos. Aquilo que você pensou que ia acabar com você, que ia comprometer a sua história, que ia comprometer o seu futuro, foi o caminho que Jesus usou para chegar em você e te tocar, e te curar, e te transformar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.